Obrigado, Alberto, pela apresentação. Bom, pessoal, então agora a gente vai entrar na fase de perguntas e respostas. Vou passar pelos 4 trabalhos, mas cada trabalho vai ter um tempo para responder as perguntas de forma separada, tá? Então a gente vai começar pelo primeiro trabalho. Marcos, a gente tem uma pergunta aqui para você. Tudo bom? Bom dia. Bem. Me escuta? Bom dia. Escutando. Aqui no chat a gente teve uma pergunta que foi feita pelo Rodrigo, que é professor lá da FRJ. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. A pergunta para ele, primeiro, ele te parabeniza pelo trabalho e ele tem uma curiosidade. O que você espera dos seus resultados se você considerasse a existência de nós de edge fixos, como em estações de celular e um cenário mobile edge computing? Esses nós iriam ser menos penalizados? O problema iria acabar escolhendo só esses nós como controladores? Rodrigo, muito obrigado pela pergunta. Nós chegamos a fazer um experimento parecido com esse cenário que você levantou, o cenário 3, onde os nós têm menor probabilidade de movimentação. Nesses casos, a tendência, se todos nós estiverem com pouca probabilidade de movimentação, que possamos escolher nós que tenham mais memória disponível ou outra característica de interesse, por exemplo, como bateria disponível, né? Mas não só basta a baixa probabilidade de movimentação, como, por exemplo, a gente teve nesse cenário 3, isso, como mensuramos o SNR, por exemplo, né, para qualificar o sinal recebido de um nó, pode ser, por exemplo, que os nós estejam dotados não estejam movimentando, perdão, mas eles estejam muito distantes ou com alguma interferência no seu sinal, e não significa só porque o nó esteja parado que ele vai ser menos penalizado, né? A estratégia é justamente usar esse modelo de ponderação adaptável, analisando todo esse tipo de coisa. Mas num cenário onde todos os nós estejam fixos, a tendência é que a gente possa escolher, penalize menos, né, os nós por mobilidade e movimentação, perdão, por mobilidade e força do sinal, e privilegiar os nós que tenham mais memória disponível e bateria. Acho que está mudo. Desculpe. Obrigado pela resposta. Eu tenho uma pergunta. Eu vi que você apresentou nos seus slides, você teve um grande trabalho de parametrização do teu cenário para chegar até os resultados, né? Não vou perguntar sobre todos eles, mas eu fiquei curioso sobre uma tabelinha que você mostrou no slide 15, se não me engano, onde você mostra que você fez a classificação dependendo da mobilidade, enfim. Minha pergunta é como é que essa classificação que você fez, né, a partir dessa tabela lá do slide 15, ela impacta nos seus resultados? E já emendando, se você tem algum outro parâmetro que você acha que impacta mais os seus resultados. Você comentou que, por exemplo, mobilidade e variação do sinal eram coisas que impactavam mais porque tinham maior variação. Em contrapartida, você tinha parâmetros que variavam menos e isso podia impactar mais ou menos nos seus resultados. Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, de como é que você acha que seus resultados seriam em cenários onde você tivesse variações dessas definições que você fez. Eu só não estou me recordando aqui se os slides 15 era uma tabela enorme ou era uma tabela só de mobilidade. Tinha 5 níveis diferentes, eu não lembro a nomenclatura que você viu. Certo. Tá certo. Aquela tabela são os pesos iniciais, né? Como a gente adaptou de um outro artigo publicado na Softcom 2019, e ele tinha ponderação fixa, foi a ponderação que nós utilizamos, né? Então, já de início, na seleção do primeiro controlador, a tendência é que aquela ponderação ela seja modificada, né? Porque o objetivo desse trabalho é adaptar ao cenário, né? Então, para esse trabalho, aquele valor inicial, ele impacta pouco. Ele impactaria mais no nosso trabalho anterior. Inclusive, nós tivemos a intenção de comparar esse aprimoramento desse trabalho com o trabalho anterior
para mostrar como a variação da ponderação ele pode promover uma menor troca de controladores, né? E sobre a mobilidade, de fato, classifiquei lá os nós, né, em 3 tipos, né? Classificamos, perdão, e até foi uma pergunta do Rodrigo também, isso impacta bastante, porque se temos nós muito dinâmicos, como, por exemplo, a do cenário 1, que é mais próximo da névoa, né? Nós dotados de mobilidade, bastante heterogêneos, isso impacta normalmente em maior número de trocas. Haja visto que esse método teve até um número grande de trocas, mas se comparado com o método anterior, no mesmo cenário, com ponderação fixa, ele teve uma redução de 37% de trocas. Então, algo que influencia bastante o número de trocas é a movimentação no método realizado. Beleza, obrigado. Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta aqui no chat. Pessoal, alguma pergunta a mais? Essa oportunidade. Não? Pô, Marcos, então queria agradecer a você. Eu achei o seu trabalho bem interessante. Geralmente a gente encontra muitos trabalhos abordando esse problema de forma estática, né? E você tem uma abordagem para tratar o problema de forma dinâmica, isso é bem legal. Parabéns aí pelo artigo e pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado pela presença também. Bom, pessoal, então a gente vai passar para o segundo artigo. Rácios, você me escuta? Sim, escuto, Igor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde já, né? Estava dando bom dia. Perguntas para o Rácios? Deixa eu ver se aqui no chat tinha alguma. Não fiquem tímidos, pessoal. Só escrever a pergunta aqui que ela aparece para a gente que está aqui no palco. Não? Então deixa eu começar para ver se o pessoal se anima. Tem uma pergunta que você deve ter escutado mais de 10 mil vezes, tá? O cara que é leigo na área. Qual é a diferença de computação serverless para computação em nuvem, névoa e por aí vai? Computação serverless, computação sem servidor, né? Então, assim, a diferença entre um e outro é geralmente isso, computação sem um servidor, né? O usuário ele não precisa se preocupar em relação à parte do hardware, em relação do ambiente. Ele simplesmente manda a função e executa ela no servidor, não se preocupando, né, em relação ao ambiente. Essa é a principal diferença. Beleza. Outra pergunta que eu tenho sobre seus resultados. Sim. É na parte lá que você mostrou a comparação do consumo de energia. Sim, sim. Eu vi que você comparou o consumo de energia da solução com vários outras propostas, né? Outras plataformas, né? Dizendo. Aqueles resultados você mediu das outras plataformas ou você obteve de outros artigos e comparou com esses resultados obtidos? A gente obteve olhando o resultado de outros artigos, não foi medido, até porque existe uma grande dificuldade, né? Não existe uma maneira de ser medido. Os resultados da NetFPGA, a síntese, ela mostra uma estimativa, no entanto, nós comparamos essa estimativa com o manual da própria placa. Então, nós fomos capturando essas informações e fizemos essa comparação qualitativa. Tá. Aí a minha pergunta é se vocês tentaram reproduzir o mesmo tipo de experimento, executando a mesma função, a mesma... Então, nós tivemos certa dificuldade, porque alguns dos códigos dos artigos eles não estavam disponíveis, e a questão também do hardware, né? Ter o hardware específico desses trabalhos. Então, a gente acabou fazendo uma comparação qualitativa. Tá. Aí, só continuando nesse ponto, sim, vou a medir, aí considerando só a tua plataforma, tá? A sua implementação. Você chegou a medir o consumo de energia para diferentes funções daquela que você tinha disponíveis para escolher, por exemplo, do roteador, do fio, de outras funções? Não, porque independente da função, o consumo é o mesmo. Igual eu falei com você, tem a questão da estimativa, que após o projeto ser sintetizado, independente da função, independente do processamento teórico,
ele mostra que o consumo tem que ser aquele determinado valor. A plataforma também não tem como ainda uma abordagem para a gente medir fisicamente, direto do hardware aí da NetFPGA. Por isso que a gente fez essas estimativas. Entendi. Bom, da minha parte era isso. Deixa eu ver se tem mais alguém lá. Apareceu mais uma pergunta aqui do Rodrigo. Na computação serverless, a gente tenta dividir as funções em funções menores ainda, certo? Sim. Se você dividisse suas funções como DDoS em funções ainda menores, os resultados teriam uma vazão maior? Sim. Nesse caso, porque diminuiria o número de instruções do processador, né? Acaba que essa função do DDoS, ela alcançou aí a taxa máxima. Teria sim, porque aumentaria o desempenho do processador. Menores instruções, melhoraria o processamento. Teria sim. E só aproveitando essa questão do Rodrigo, teria um tamanho mínimo, né? A partir daquele tamanho, provavelmente o desempenho não seria tão bom, talvez, né? Sim, concordo. Teria. De repente, aí uma sugestão de trabalho futuro pode ser encontrar esse mínimo, alguma coisa desse tipo assim, seria interessante para mostrar até que ponto vale dividir as funções, né? Sim, obrigado. Bom, obrigado, Rácios. Parabéns pelo teu trabalho. Tem um viés prático que poucos gostam, muitos alunos fogem, né, dessas coisas que você mexeu, então tá de parabéns por ter conseguido chegar nos seus resultados. Obrigado aí, mais uma vez também. Obrigado. Bom, pessoal, então continuando aqui com a nossa sessão de perguntas e respostas, a gente vai passar para o terceiro trabalho. O Johannes está aí? Sim. Você me escuta bem? Boa tarde, estou escutando. Ok, boa tarde. Então, eu acho que a gente já tinha uma pergunta do Rodrigo. O Rodrigo está salvando a sessão aqui, fazendo as perguntas. Obrigado, Rodrigo. Aqui. Parabéns pelo trabalho. Uma dúvida. A mobilidade pode afetar o tempo de convergência do algoritmo? Então, a primeira pergunta. Mais uma pergunta. Fiquei pensando sobre o Morpheu executar de forma centralizada. E vocês dizem, como vocês notaram, a conectividade da rede toda. Será que não teria como pensar em uma etapa anterior? Primeiramente, executa essa tarefa na nuvem local para depois chamar o Morpheu, que considera todas as nuvens? A solução ia se distanciar do ótimo, mas talvez seja mais tolerante a desconexões. Então, são duas perguntas em uma. Ok. Primeiramente, obrigado, professor Rodrigo, pela pergunta. Então, respondendo a primeira, a mobilidade, sim, ela pode afetar o desempenho do algoritmo. Pensando numa questão temporal, né? Que quando a gente submeteu o artigo, a gente já evoluiu ele até agora, o trabalho, né? Então, a gente já... todas aquelas questões de considerar no simulador de rede para a gente ver a evolução das nuvens no tempo, que a gente não tinha nesse trabalho. Então, como a gente utilizava o DBScan aqui, apenas para a gente ter uma ideia das nuvens que são formadas, a gente não tem uma ideia temporal de quanto tempo essa nuvem durou ou vai durar. Então, com certeza, a mobilidade ela impacta na questão de desempenho do algoritmo aqui. E pensando na questão, na segunda questão que você perguntou sobre o Morpheu executar de forma centralizada, também isso a gente tem pensado nessa questão, né? Então, a gente tem uma abordagem centralizada que a gente requer que todos os veículos compartilhem suas informações com essa entidade centralizada. Então, a gente tem uma alta taxa de transmissão de mensagens aqui, né? Então, a gente pensou, assim, em segmentar em nuvens menores. Então, a gente tem parte do processamento nessas nuvens menores e, a partir disso, a gente considera também as informações que a gente tem de mobilidade dessas nuvens, né, que agora a gente já consegue ter, para inserir isso como uma métrica para o Morpheu funcionar. Outra coisa que a gente fez também já, o que não consta no trabalho, é comparar a nossa abordagem do Morpheu com um ótimo global, né, que é considerando todas as nuvens. Então, a gente fez uma PLI para poder comparar as soluções. E a gente consegue ver que o Morpheu ele é, sim, bem próximo da solução ótima global para essa configuração que a gente tem nesse trabalho, só que, com certeza, a gente considerando essa segmentação, né, processar em primeiro
nessas nuvens menores, para depois o Morfeu olhar todas as nuvens e resolver, com certeza a gente tem um distanciamento ainda mais do ótimo. Mas com certeza a gente tem essa questão de tolerância de desconexões, sim. Beleza, obrigado, Leandro, pela resposta. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver se chegou alguma aqui. Não. Então eu vou passar para a minha. Tem uma certa relação com a do Rodrigo, tá? Mas é um pouquinho mais básica para eu tentar concluir meu raciocínio. Nesse artigo, o cenário que você analisou é como se é um cenário estático, certo? É como se a gente tivesse uma foto lá da rede e aí você tenta alocar de acordo com essa foto, né? Isso, a cada 1 segundo eu verifico, a cada 60 segundos no caso, né? A cada 60 segundos eu vejo uma foto do cenário e comparo com a evolução dos 60 segundos passados. Tá, e aí para cada foto dessa você roda o seu algoritmo de alocação, certo? Isso. Então você está levando em conta a mobilidade do cenário para tomar essa decisão, certo? Isso. Aí minha pergunta é a seguinte, primeiro, eu não vi na tua apresentação, mas provavelmente você deve ter definido isso ou está fora do escopo, que é o critério de definição das nuvens, certo? Como é que aquele grupo de carros você diz que ele pertence a uma determinada nuvem ou não? Então, ok. A gente considera para esse trabalho só o algoritmo DB-Scan, então a única métrica que a gente tem é a proximidade dos veículos dado aquela faixa de comunicação que a gente definiu, que é de 100 metros. Né? Então, se o veículo está na faixa de comunicação do outro, o DB-Scan vai entender que eles são vizinhos, né, e vai formar o cluster baseado nisso, mas é unicamente posicionamento, né, a questão espacial. Tá. Aí a minha pergunta era a seguinte, eu acho que você não fez isso, mas se você pretende levar em conta, por exemplo, como é que eu posso chamar? A probabilidade de particionamento da nuvem para alocar uma tarefa. Por exemplo, se eu tenho carros indo em direções diferentes, se tem uma nuvem se movendo mais rápido que a outra, eu posso ter um comboio, enfim. Se você pensa, eu sei que é difícil pra caramba a gente levar em conta todos esses fatores, mas se você pensa levar em conta algum desses fatores para decidir qual é a melhor nuvem para alocar sua tarefa. Sim, perfeito. A gente pensa assim nisso, que foi até uma proposta que a gente está pensando, que é fazer um controle de falhas. Porque a partir do momento que a gente aloca unicamente pensando na proximidade espacial dos veículos, a gente perde outras características, como, por exemplo, a gente pode alocar baseado na similaridade a gente pode clusterizar esses veículos baseado na similaridade da rota, por exemplo. A gente pode clusterizar baseado na capacidade de processamento que eles têm. E outra coisa que a gente está pensando para esse controle de falhas, né, é considerar, por exemplo, então, eu tenho infraestruturas, eu segmento o meu cenário, eu tenho algumas infraestruturas que cobrem uma determinada região. Então, a gente pode utilizar como auxílio essa infraestrutura para coordenar a formação da minha nuvem. Então, os veículos que estão na cobertura dessa infraestrutura, eles formam a nuvem, sei lá, seja num bairro, seja, enfim, na cobertura dessa infraestrutura, né? Então, a gente tem uma ideia dos veículos que estão ali naquele ponto, a gente tem ideia do poder de processamento deles, e a gente pode fazer essa formação de nuvens baseadas nas características de cada um desses veículos. Com certeza, é bem complicado fazer isso, mas a gente está pensando numa forma para a gente deixar essa formação de grupo mais genérica, a ponto de olhar diversas métricas, né, que são importantes para o nosso cenário de alocação. Tá, a última pergunta que eu tenho, depois tem um comentário aqui do Rodrigo, agora me fugiu na sua apresentação, se todas as tarefas que você tem para distribuir, elas têm os mesmos requisitos, por exemplo, de latência, de tempo de resposta, se você varia esse tipo de coisa lá na tua alocação. Então, nesse trabalho a gente variou apenas a quantidade, o que a gente chama de peso da tarefa, que é o quanto de recurso computacional ela vai precisar para ser processada. A gente não considerou nesse trabalho, por exemplo, por quanto tempo ela vai precisar, que é o deadline dela. Então, isso a gente não considerou. A gente considerou só, como a gente não tinha também esse conhecimento temporal,
da minha nuvem, eu só tinha o conhecimento espacial a cada foto dessa, a cada snapshot dessa que a gente tirava, a gente não considerou esse deadline. Mas, com certeza, sim, é algo que a gente está passando a considerar. E que é importante, no final das contas, né? A gente garantir que, sei lá, a gente forme uma nuvem baseada na similaridade de trajetória desses veículos, então a gente tem uma estimativa que essa nuvem vai durar, sei lá, 10 segundos. Então, a gente vai alocar, a gente vai utilizar isso como métrica para a gente alocar nessa nuvem processos, né, tarefas que exigem um tempo maior de processamento, já que a gente garante que essa nuvem vai durar por esse tempo. Legal. Só para fechar, tem um comentário aqui do Rodrigo, obrigado pela resposta. Talvez a segmentação possa vir naturalmente, já que você usa programação dinâmica. Sim, perfeito. É isso mesmo. Tá? Então, obrigado, Johannes, pela apresentação e obrigado pela presença também. Obrigado. Bom, então a gente vai passar para o nosso último bloco de perguntas e respostas. Esse eu acho que o Rodrigo não vai responder, porque ele é autor, não vai perguntar, né, porque ele é autor do artigo, mas vai ser o Roberto, que apresentou o trabalho para a gente, que vai responder as perguntas. Tudo bom, Roberto? Abre esse microfone para a gente, está fechado. Olá, tudo bom? Boa tarde. Então, perguntas não devem ser do Rodrigo, né? Pode perguntar também. Pessoal, então, perguntas para o Roberto? Nenhuma por enquanto? Então, deixa eu começar. Roberto, eu fiquei com várias dúvidas e várias curiosidades. Tá? A primeira é como é que você define aqueles critérios que você chama de para cortar a árvore, né, ou para ter o atalho. Aquilo é um parâmetro fixo ou você observa, pode ficar mudando aquilo ao longo do tempo? Como é que funciona aquilo? Fiquei interessado e queria que você explicasse um pouquinho melhor como é que você pode definir esses desvios, vamos dizer assim. Inicialmente, nesse trabalho, ao menos, é um hiperparâmetro do problema. A gente escolhe, como princípio, inserir esses ramos laterais no início da rede, justamente para que, se tiver a possibilidade de sair logo no início, não gaste tempo de processamento processando as camadas no final. Por exemplo, se inserisse esses ramos no final, seria desperdício de tempo, né? Se você pode classificar logo no início. Então, é um hiperparâmetro agora. Mas também é um parâmetro fixo nas propostas nas propostas de trabalho que propuseram esse método. Quem começou a colocar na literatura, começou a colocar ramos laterais também, inicialmente foi fixo. Aí, depois, começaram a vir propostas já para otimizar. Pretendemos, em trabalhos futuros, analisar formas de escolher um ótimo onde colocar esse ramo. Sim. Beleza. Não podia ser alguma coisa que variasse de acordo com as amostras que você vai coletando, né? Se você acha que estão boas ou não, enfim. Foi uma dúvida que eu tive ao ver a árvore. Inclusive, pode ser um passo futuro. Se a gente conseguir classificar o nível de distorção da imagem, você já tem uma informação sobre onde colocar. Porque, como o trabalho mostra, uma imagem com alta distorção, ela tem menos capacidade de ser classificada no início. Então, quando a gente identifica que ela tem distorção, já pode ser um sinal para a gente inserir depois esses campos laterais. Ou menos nem inserir, ou fazer alguma solução. Eu fiquei pensando, por exemplo, numa aplicação em que o mais importante é a rapidez, né? Como você tinha colocado lá no exemplo, uma câmera de trânsito, ou uma câmera que está no veículo para tentar, sei lá, inferir um acidente ou alguma coisa. Talvez seja melhor você ter uma classificação com, sei lá, com uma margem de erro pequena, né, que comprometer a tua aplicação, mas que saia muito bem, o resultado saia muito mais rápido do que você ter uma classificação precisa que demore muito tempo, né? Então, talvez essa parametrização possa depender do tipo de aplicação que você tem e o resultado que você quer da classificação, né? Verdade. Correto. Tá. Bom, aí a outra pergunta diz respeito ao dataset. Se você já tem ideia de obter um dataset de uma aplicação mais próxima do que você quer fazer, ou pensa em construir um. Porque hoje a gente tem uma infinidade de câmeras disponíveis, né? É difícil de acesso, mas a câmera está lá e está capturando as coisas. Aí eu queria saber se você tem alguma coisa em vista sobre isso.
esse trabalho a gente avaliou um dataset de benchmark, né? Só para avaliar o problema e tal. Agora, para passos futuros, eu pretendo utilizar o dataset, o KIT, o dataset de câmeras que mostram a frente do carro, né? Que mostram a visão interna do carro. Inclusive, teve uma palestra ontem no SBRC, que o Andrea da Universidade de Florença, ele utiliza esse mesmo dataset para analisar a distorção, como que a distorção da imagem também complica redes neurais. Mas outros tipos de distorções, não entra questões de particionamento. Mas também utiliza esse dataset. Eu acho que é um dataset boa, porque eu tenho pensado em utilizar esse problema justamente para redes veiculares e detecção de objetos em veículos, né? Entendi. Bom, pessoal, então a gente está quase aqui próximo do final da sessão. Se alguém tiver alguma última pergunta, a gente tem tempo para uma última pergunta rápida, bem rápida. Não? Então, pessoal, eu queria agradecer aos 4 apresentadores, ao Marcos Vinícius, ao Rácios, ao Johannes e ao Roberto pela apresentação dos seus trabalhos. Obrigado pela presença, pela audiência. Eu não consigo ver cada um de vocês, mas muito obrigado pela participação. Agora a gente vai ter a pausa para o almoço e na volta a gente tem uma série de atividades. Então, hoje, no final da tarde, a gente tem um painel aqui no palco principal, que vai ser um painel conjunto com o WRNP sobre os impactos da pandemia na internet. E logo depois desse painel, a gente vai ter a cerimônia de abertura. Então, convido todos para assistirem a cerimônia hoje às 7 horas da noite. Legal? Então, tchau, tchau, pessoal. Até mais tarde. E um abraço a todos.